começar, então. Vamos por aqui, então. Bom, Maicon, você tá com a direção aí, né? Parte dela, junto com você. E claro que o que ficou do clássico além da derrota foi os episódios, né? Que aconteceram depois do clássico. Muita coisa foi dita. Eu acho que você está aqui também com o Guerra e o Zanota para esclarecer isso também. Queria que você falasse, então, e principalmente do episódio, né? Que não foi citado pelo Renato. Não foi citado pelo presidente, mas você, ali no túnel, né, os microfones captaram que ficou muito da sua fala, né? Depois não adianta pedir arrego. O que aconteceu de tudo isso aí, Maicon? Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. No dia do Grenal, que nós ganhamos de 2-1 pelo Campeonato Gaúcho, onde a gente viveu uma situação desconfortável e diziam que ia ganhar da gente e rebaixar a gente no Campeonato Gaúcho. E não foi o que aconteceu, né? Nós fomos lá, ganhamos o jogo de 2-1. E logo em seguida que a gente tinha feito 2 gols, durante a partida o D'Alessandro veio falar comigo e disse que queria falar comigo. E eu falei para ele, tu joga e deu. E vamos jogar e acabou. E aí no final do jogo nós ganhamos, deu que a gente ia novamente enfrentá-los, né, pelas oitavas, né? Ou quartas do Gaúcho, com o primeiro jogo na Arena e depois a volta lá. E aí, depois do jogo, ele foi lá, ele, mais o Roger, que hoje está no Corinthians, o Moledo e o Marcelo Lomba. Pedir pra gente, né, parar com as provocações, com 1 minuto de silêncio, com o Sacha Cusão, com deboche com o Inter, né, porque alguns jogadores já não estavam mais ali, mas ele esqueceu que ele era a peça principal e que sempre fez os deboches com o Grêmio, ofendendo o Grêmio, xingando, pegava caixão. Então, a que se faz, a que se paga. E eu disse para os meus companheiros que ele tinha ido no vestiário para pedir isso daí. E a resposta de todo mundo foi que não tem arrego, não tem nada. Nós vamos ganhar e quando tiver que zoar, nós vamos zoar. Quando eles ganharem, eles zoam e vida que segue, bola para frente. E foi isso que aconteceu. Né? Por isso, ali no vestiário, né, quando eu estava na porta cumprimentando meus companheiros após a partida, o Damião passou e disse que ali tinha que respeitar. Eu falei que tem que respeitar mesmo, porque a gente vai lá e ganha, a gente ganha títulos, né, e depois não adianta ele querer bater lá na porta e pedir para a gente maneirar, porque a gente não vai maneirar. Não teve acordo, não existe acordo nenhum, não sei de onde tirar essa questão de acordo, porque não tem, no futebol não existe acordo. Né, principalmente se tratando de clássico e a rivalidade que tem aqui dentro da cidade. Né? Então, foi isso que aconteceu, né, para que fique bem claro, até para os nossos torcedores também terem ciência, porque eu posso perder 10, 15 vezes. Eu nunca vou bater lá na porta deles e vou falar, pô, para de me zoar, né, porque é feio. Eu nunca vi isso no futebol, então, que fique bem claro agora o que aconteceu foi isso. Em nenhum momento a gente expôs isso, acho que deveria ficar guardado como a gente sempre guardou e no momento certo a gente poder falar o que a gente pensa. Né? Eu posso tomar 10 porradas em 10 clássicos, ser zoado, eu vou trabalhar e vou tentar dar a volta por cima, jamais vou bater lá como honra, como homem e por representar um grande clube que é o Grêmio, que é campeão de tudo. Eu nunca vou dar minha cara a tapa, mas não vou pedir arrego igual foram lá bater na porta pedindo pra gente. Ô, Maicon, mas o que mais te incomodou depois do clássico, né, do último final de semana, que te fez cobrar esta condição de um pedido que havia sido feito pelo Inter que vocês não aceitaram? O que te incomodou? Não, na real, eu estava concentrado desde sexta porque eu queria jogar, né, e tive que fazer um exame antes para ter a certeza que eu estava 100% e poderia jogar. Né? E mesmo não estando 100%, eu queria muito jogar porque era um jogo importante, mas a gente tem que pensar além disso. Nós temos Libertadores, temos mais 14 rodadas de Campeonato Brasileiro e mesmo com muita vontade de jogar, a gente tem que ter a cabeça fria nesse momento, analisar o que a gente pode ganhar ali no momento e o que a gente pode perder para frente. Então, em conjunto com o Renato e com o médico, foi decidido que eu não poderia jogar. Mesmo com a vontade que eu estava de jogar, ele não ia me deixar jogar por causa disso, porque eu poderia entrar, jogar 10, 15, 90, não sei, poderia me machucar, de repente ter que ficar 1 mês, 2 meses fora, e a gente está numa reta final importante, então
Quanto mais jogadores a gente tiver à disposição, melhor, porque a gente entra mais forte nas competições. E aí, quando acabou o jogo, eu fiquei concentrado desde sexta com todo mundo, fazendo tratamento para que, de repente, pudesse amenizar e eu jogasse. Mas não aconteceu. E aí, quando acabou a partida, eu fui na porta do vestiário e fiquei esperando meus companheiros para cumprimentar. E passou um por um. E aí, no final, o Damião passou, olhou para mim e disse que aqui tem que respeitar. Beleza? Depois não bate na nossa porta para fazer essa vergonha que eles fizeram. Para parar de zoar, né? Tá debochando do Inter, 1 minuto de silêncio. Toda vez que a gente ganhar, a gente vai debochar, vai zoar, porque faz parte do futebol. Assim como eles ganharam e comemoraram lá, não fizeram a festa? Mereceram a vitória? Não sei. Mas ganharam, então eles podem comemorar. Só que da nossa parte não vai haver isso. Não tem acordo, não tem nada. Nós não vamos dialogar mais, não bate na porta, não tenta nada. E a gente tem provas, porque as fotos estão aí, e são esses jogadores que estavam lá, e eles, se eles tiverem a consciência e forem homens como são, eles sabem o que eles pediram pra gente. Então, é isso aí. Maicon, essa situação foi mais generalista, né? Foram vários jogadores do Inter em relação a vários jogadores do Grêmio. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que não estava em campo. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Ele ganhou um jogo meu. Eu vou refrescar a memória dele aqui rapidinho. Ele falou que eu fugi do jogo. Eu joguei 8 clássicos aqui, eu. E não estou inventando. Ganhei 3, perdi 1, empatei 4. Vou refrescar a memória dele novamente. Onde ele estava nos 5-0? Eu estava dentro da arena. 5-0, perdemos o pênalti. Baile. Aonde ele estava no 2-1, que teve esse episódio aí? Eu estava lá dentro do Beira-Rio jogando. Aonde ele estava no mata-mata? 3-0 aqui na arena. Eu estava dentro de campo. Como que eu vou correr? Eu joguei não sei quantos São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, Fla-Flu, Fluminense e Botafogo, Figueirense e Avaí. 8 clássicos aqui. Como que eu vou correr de clássico? Ele disse que tomou 2 injeções. Eu tomo mais injeção do que eu bebo água para jogar. Tenho 33 anos. Jogador não joga sem dor. Impossível. Jogador não joga sem dor. Eu não corri. Nunca vou correr. Tenho mais 3 anos aqui. Se Deus quiser, eu vou ficar os 3. Vou jogar mais 20 clássicos pela frente. Vamos ver quem vai sair melhor. Eu ganhei Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. E Dourado ganhou o quê? Quem é Dourado? Ganhou o quê ele para falar de mim? Aonde eu joguei? Por que eu não joguei? Que eu fugi de Grenal. Fugi? Eles estão aqui de prova. Todo mundo está de prova. Eu quero ver jogar igual eu joguei ano passado, com o pé podre, com o tendão podre. Alguma vez eu vim aqui e mostrei a foto do meu tendão para vocês, falando aqui como é que eu estou jogando. Injeção? Pô, injeção tomo toda hora aqui, ele vê toda hora. Injeção. Ó, tem que tomar injeção para jogar. Não conheço o Dourado. E outra, manda calibrar o pé duro dele lá, os fisioterapeutas. Muito fraquinho. E continuando a pergunta, Maicon, desculpa te interromper no meio. Como é que tu acha que fica o clima para os próximos Grenais, mesmo que sejam só no ano que vem? Sim, isso daí a gente vai ver lá no momento, né, quando tiverem os próximos Grenais. Né, e a gente vai jogar como a gente sempre jogou, encarando, independente do lugar que for, para ganhar. E se a gente ganhar, a gente vai comemorar. E se perder, a gente pega as nossas coisas e vem para casa, continuamos trabalhando. E assim a vida segue. Maicon, você, no começo da sua explanação, disse que o D'Alessandro foi, quem sabe, o principal causador de tudo isso que vem acontecendo nos últimos Grenais, de provocações de ambos os lados. Queria aproveitar mais outra. Depois de tudo que aconteceu no último domingo no Beira-Rio, houve algum contato do outro lado, do lado de vocês, para que isso se cesse, pensando nos próximos Grenais, justamente? Não, eu acho que contato não tem, não deve ter e nunca vai ter, pelo menos da minha parte. Eu acho que a partir do momento que você entra para jogar, cada um vai defender o seu lado. As provocações tem aqui, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas. Eu acho que o que a gente sempre tem que priorizar é a vontade das equipes de vencerem, o jogo honesto, que o torcedor possa ir para o estádio e voltar para sua casa tranquilo, porque aqui não é uma guerra, é uma partida de futebol,
né? Envolve, ninguém quer perder, é claro, mas que possam ir e voltar para suas casas com seus filhos ou esposas na paz. E o jogo ali dentro, cada um buscando seu espaço, tem discussão, tem briga, tem uma entrada mais forte, faz parte do futebol. Nada além disso. E quem ganhar, um tira onda com o outro e acabou. E deu, e é a vida que segue. Ninguém é inimigo de ninguém. Nós somos rivais, vamos cada um defender o seu lado. Jogou, acabou, cada um vai para suas casas, comemora e deu. E a vida que segue. E o Dali? O principal causador? Ele sempre debochou, então ele tem que ser o primeiro a aturar e não fazer o que ele fez, querer ir lá na porta para pedir paz. Porque não vai ter paz no sentido de ganhar e você tirar um sarro, tirar uma onda, como de repente tem muitos de vocês aqui que torcem para o Grêmio ou para o Inter e quando ganha, tira onda com o primo, com o pai, com o amigo ou com a esposa, que de repente um é gremista e o outro é colorado. E assim vai, nada além disso. Michael, só para a gente entender melhor, teve o episódio lá do Beira-Rio que você citou, né? Mas na sua avaliação, onde é que está a origem de tudo isso aí? Onde é que foi a primeira provocação? Você lembra disso? Tem uma recordação clara? E gostaria de saber dos dirigentes do Grêmio também, a posição de vocês em relação ao que está sendo colocado, a posição institucional do clube. Na real, de provocações, você diz, eu acho que isso sempre existiu, né, na história dos Grenais aqui. Né, a provocação de ambas as partes, eu acho que isso é natural do futebol. Né? Isso vai acontecer daqui a 100 anos, vai existir ainda, não tem jeito, é o que eu falei. Dentro do limite, né, que não afetem outras pessoas fora, que os torcedores possam ir comemorar, brincar, se ganhar, o outro tem que aturar, se perder, e deu. Nada além disso. Não é que a gente vai entrar lá e tem que matar o cara, não é isso que eu estou falando. Entendeu? Não é dessa maneira, muito pelo contrário. Você priorizar a paz, que o torcedor possa ir sempre lá, ó. Tem 45 mil, 50, aqui na Arena tem 50, 60 mil, que possam ir assistir o jogo, voltar para suas casas tranquilo, brincar com o familiar, com o amigo que ganhou ou que perdeu, e vida que segue. Isso nunca vai mudar, não é só aqui em Porto Alegre, hein? No Brasil todo. Maicon, queria só... deixa eu usar nota, então, alguma posição institucional. Acho que a provocação ela faz parte, ela até acho que uma das almas do futebol, ela é importante, isso que mantém, acho que o Grêmio e o Inter, né, se cresceram com isso, um puxando o outro para cima, mas ela tem que ficar só na provocação. Né? A gente vinha já preparado, já tinha informações de que o Inter faria tudo para ganhar esse Grenal e foi feito desde, eu acho, da escalação, inclusive, dos árbitros, que a gente, né, não do Péricles em si, mas dos de linha e o quarto árbitro, que já tiveram problemas recentes aqui com o Grêmio, especialmente na Sub-23, se não me engano, né? Nessa nota. Depois, a maneira como a nossa torcida foi tratada novamente no caminho, recebida com pedradas, a maneira como foi recebido, inclusive, para entrar no estádio, né? Houve muitos relatos de maus tratos também. O primeiro lance do jogo no mínimo, por um cartão amarelo, né? Acho que do Zeca em cima do Alisson. Então, já começou a mostrar ali como estava sendo levado o jogo por parte dos nossos adversários. Alguns episódios durante o primeiro tempo de agressão sem bola, né? Então, eu acho que foi do Jonathan Alves no Cícero, do Potker no Cortez, né? E daí acaba o primeiro tempo, já há uma primeira confusão, segurança do Grêmio, Fernandão, que todos vocês conhecem, segurança da seleção, acaba sendo agredido por um jogador do Inter, né? Ele é chutado, foi visto por colegas de vocês. Então, aí que começou a origem de tudo isso. Acho que a zoação faz parte. Ganhou, beleza, vai lá, zoa. Agora, esse ambiente que aconteceu no final, ele foi criado, e o que me surpreende é essa inversão realmente de valores, porque parece que é o Grêmio que criou a confusão, quando, na verdade, esse histórico vem antes de começar o jogo, que culminou, né, numa resposta nossa a essa gozação, que ela, veja bem, uma coisa tu fazia dentro do teu vestiário, com os teus companheiros, e porta fechada, e entre os amigos. Outra coisa é na porta do teu vestiário, apontar dedo, e muitas pessoas que não são do futebol estavam ali e que não eram do Grêmio, né? As imagens estão aí claras, não sei se eram torcedores ou conselheiros que estavam na porta do vestiário do Inter, né, provocando aqueles jogadores e que estavam entrando no vestiário, que daí causou, né, todo esse tumulto. Só queria complementar, eu acho que a gente deixar claro, óbvio, a gente lamenta o que aconteceu, mas
O que nos causou, e eu cumprimentei o Péricles Bassols depois do jogo, acho que ele fez uma boa arbitragem, não teve influência nenhuma no resultado, mas a súmula, ele colocar somente o Maicon e o Renato na súmula, isso nos causou muita estranheza, porque o Maicon, eu estava do lado dele, ele como capitão, ele, como ele disse agora há pouco, ele tinha a possibilidade de jogar, acabou não podendo jogar. O lugar dele é ali, ele está no vestiário, o nosso capitão vai receber, como sempre faz, receber os atletas que voltam a campo. E na súmula deixa entender que o Maicon, como se não era para ele estar lá, mas, enfim, é o lugar dele. E o Maicon respondeu uma provocação. Então, ele só ouviu um lado. Passou o Damião, fez uma provocação, o D'Alessandro, e o Maicon respondeu essa provocação, e ali fala, a palavra gerou, ainda não existe uma denúncia, independente de haver a denúncia, mas é algo que a gente se preocupe e está estudando aqui a forma como a gente vai avaliar isso junto à CBF, à Comissão de Arbitragem, porque houve uma provocação e, com isso, o Maicon respondeu com algumas palavras que o árbitro relatou ali, mas que em nenhum momento partiu dele, gerou o conflito, foi gerado antes disso. Então, para a gente ficou muito estranho que só o Maicon e o Renato, que o Renato também, como vocês puderam ver, quando acabou o jogo, ele foi um dos primeiros a ir lá para tentar apaziguar e para tirar os jogadores. Ele caminha até quando ele atravessa ali, que os vestiários são próximos, mas ele não vai com intenção de qualquer conflito, ele vai andando. Alguém que caminha daquela forma tranquila como o Renato não está. O Renato realmente, como ele explicou, ele foi para conversar ali e parabenizar, enfim, então, por tudo isso, a forma como a súmula tá e coloca o que o Maicon fez, o Renato fez, e houve só um lado, um xingamento só de um lado, sendo que partiu dos dois lados, com muita gente que não tinha que estar ali, né, naquele espaço que acabou gerando esse tumulto, e não era o Maicon ou o Renato que estavam em lugar indevido. Bom, queria fazer duas perguntas para o Guerra. Guerra, você falou há pouco que o Inter fez de tudo para ganhar esse Grenal, citou a arbitragem. Queria só entender se você viu que, por acaso, o Inter fez alguma movimentação política ou nos bastidores para ter alguma certa influência em benefício em relação a isso. E para o Maicon, em relação a essa reunião que teve nesse Grenal do Gauchão 2-1, depois tivemos outros Grenais também pela mesma competição, Campeonato Brasileiro. Teve outras reuniões, outras tentativas de encontros entre os jogadores do Grêmio ou do Inter? Como é que ficou esse clima após essa reunião, onde vocês falaram que o Grêmio não teve esse acordo para parar com as cornetas? Como é que foram os outros Grenais e esses outros encontros dentro de campo? Se teve provocação, se teve pedido de encontro ou não nesses outros Grenais? Não, na real, o que teve naquele dia morreu ali, eles foram lá, nós decidimos entre a gente que não ia parar, né? Logo em seguida teve o do 3-0, né? No mata-mata do Gaúcho, nós ganhamos, muito ao contrário do que, de repente, as pessoas estão achando aí que se estiver ganhando de 3, 4, tira o pé. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Não existe isso no futebol. Né? Se a gente estiver ganhando de 2, 3, 4, a gente vai querer fazer 5, 6. Isso é você respeitar o adversário fazendo gols. Ainda mais em clássico. Então, não houve isso. O que ele pediu foi para o Sacha Cuzão, o Minuto de Silêncio, o Inter, a música que a nossa torcida canta, que estavam pegando pesado e tal, e a gente decidiu entre a gente que não vai ter, não ia acabar, que se a gente ganhasse, a gente ia fazer, porque faz parte, ele fez muito isso, então ele tem que aturar, entendeu? Tanto que nós ganhamos a Recopa, nós fizemos as brincadeiras, ganhamos o Gaúcho, fizemos a brincadeira, então não tem diálogo. Ele foi lá, que da minha parte é feio dele ter que fazer isso, pedir, né? E a gente, em conjunto com todo o grupo, falou que não ia parar, que não vai acabar. Eles ganham lá, pode provocar à vontade, que quando a gente ganhar, a gente vai provocar também. Eu não posso afirmar que o Inter tem alguma força política, que tem movimentado ou tem escolhido. O fato é que no Grenal da Arena, todos os árbitros, todos os auxiliares vieram de fora, e aqui não, 3 deles eram gaúchos aqui, que sabidamente, amplamente divulgado, tiveram problemas recentes agora em Grenais aqui da Sub-23,
uma competição decisiva. Então a gente estranha, porque era um jogo decisivo também. O Grêmio também fez de tudo para ganhar, mas dentro de fazer o de tudo era jogar bola, porque a gente sabia que na bola o Grêmio, né, poderia sair vencedor, como de fato jogou bem, acredito que era merecedor de no mínimo um empate, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Basta ter uma chance, ele aproveitar, e nós não aproveitarmos, é isso que acontece. Não existe justiça no futebol, existe quem é mais competente na hora de fazer os gols. E até pegando o gancho ali da suposta, né, ofensa, que o Michael tenha dito, o que me parece é o critério também que o Zanota bem colocou. Se falar algum palavrão merece ir para a súmula, todos aqueles palavrões ditos dentro do campo devem ir para a súmula. Por que só o dele ali no final? Se também foi dito no vestiário e dentro do campo por todos os jogadores. Então, essa falta de critério, né, e essa maneira como, essa inversão dos valores que no dia seguinte, né, apareceu como o Grêmio provocador, quando na verdade simplesmente nos defendemos, é que nos estranha. Ô, Michael, quando foi feito o pedido para a reunião, lá atrás, né, daquele Grenal, como é que tu recebeu isso? Te surpreendeu? Enfim, a tentativa de diálogo? E sobre ser citado na súmula, você se preocupa de alguma maneira com isso? Preocupa porque nunca tive problemas, né? Mas é aquilo, a gente está ali, tá no calor ali também. Eu estava, até então, eu estava bem tranquilo porque eu estava recebendo meus companheiros, mas aconteceu ali da provocação, acabei respondendo também, né? E como foi a outra pergunta? Se te surpreendeu lá atrás, quando pediram a reunião? Enfim, sem dúvidas, né? Porque quando você está ganhando, é fácil você ir querer tirar onda, né? E aí, depois que você está perdendo, você quer tentar amenizar as coisas. Não, atura, pode ter certeza que a gente não vai parar, toda vez que a gente ganhar, faz parte, nós vamos debochar, nós vamos zoar, vamos fazer as brincadeiras, vamos provocar. E eles, quando ganharem, podem provocar também, porque a gente está de boa quanto a isso.